Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o pai do pastor Anderson do Carmo. Nós bem sabemos que os dois filhos da deputada federal Flor de Lis foi a júri popular, que foi o Lucas e o Flávio dos Santos. Depois eu irei fazer um vídeo falando sobre a condenação do Flávio dos Santos e também do Lucas. Mas nesse vídeo eu quero falar com vocês especificamente sobre o pai do pastor Anderson do Carmo. O pastor, ou melhor dizendo, o pai do pastor Anderson do Carmo, ele foi ao fórum para acompanhar o julgamento desses dois, que foi do Lucas e que foi do Flávio. E o interessante é quando o pai do pastor Anderson do Carmo chega no fórum, faz-lhe uma pergunta. Eu não posso afirmar se foi os repórteres, eu não sei. Eu só sei que fizeram uma pergunta para o pai do pastor. E a pergunta que fizeram foi o seguinte: como o senhor define esse crime? Olha só, imagine, o pai agora vai expressar, falar o que ele achou desse acontecimento que a deputada federal Flor de Lis fez com os seus filhos. E olha só a palavra, a resposta de um pai para resumir aí a situação que fizeram com o seu filho. E quando faz essa pergunta, como o senhor define esse crime? Aí ele diz, foi maldade, ganância. E ele cumprimenta dizendo, ela poderia muito bem ter se separado dele, ela estaria solta e o meu filho estaria vivo. Mas por causa do dinheiro, por causa da ganância, tudo isso aconteceu, afirmou José de Souza, que é o pai do pastor Anderson do Carmo. Então, o pai do pastor Anderson do Carmo acredita que tudo isso aconteceu foi por ganância e maldade. É aí que a Bíblia fala sobre a questão do dinheiro, que o dinheiro é a raiz de todo mal. É nessa situação aí que, por causa da ganância da deputada federal Flor de Lis, isso aconteceu. E o José de Souza, ele diz, ela poderia muito bem ter se separado do meu filho, hoje ela estaria solta e o meu filho estaria vivo. Mas por causa da ganância, tudo isso aconteceu. Isso é a fala do pai do pastor Anderson do Carmo. Mas o que é que acontece nessa situação aí? É que algumas igrejas, algumas religiões não permitem o divórcio. Aí, para acontecer uma situação dessa, é preciso acontecer o que aconteceu com o Anderson do Carmo para ter uma separação. Então, essa é a indignação do pai do pastor Anderson do Carmo. Ele acredita que tudo isso aconteceu pela ganância da deputada federal Flor de Lis, ex-deputada. É uma situação, gente, que revolta muitas das vezes algumas religiões, que elas, não, você tem que apanhar do seu marido, você tem que levar tapa na cara, você tem que aceitar aí muitas traições, porque você não pode se separar. Entendeu? Você não pode separar porque Jesus não quer uma separação. Você tem, de fato, que apanhar do marido, você tem que aceitar a traição, você tem que aceitar todo o desaforo do seu marido, porque você não pode se separar. Aí, o senhor José de Souza, pai do pastor Anderson do Carmo, ele diz o quê? O bom era que ela teria se separado dele, hoje ela estaria solta e hoje o meu filho estaria vivo.
mas por causa da ganância, tudo isso aconteceu. Essa aí, gente, tudo isso que eu falei aí, foi palavras do pai do pastor Anderson do Carmo. A ganância, ela pode destruir tanto famílias, quanto destruir a moral de um ser humano. Bom, gente, eu peço a vocês que deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso. Se de fato vocês concordam com o senhor José de Souza, que é pai do pastor Anderson do Carmo, que tudo isso que a deputada federal fez com alguns dos seus filhos, se de fato foi ganância, se foi maldade, ou no seu ponto de vista, o que foi? O que levou a Flor de Lis a cometer tudo isso? A resposta está aí, do pai do pastor Anderson do Carmo, que foi a maldade e a ganância da ex-deputada federal Flor de Lis. Se de fato tudo isso que a ex-deputada federal Flor de Lis fez foi uma maldade e foi uma ganância, ou na sua opinião, o que foi? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, até os próximos vídeos.